Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Instituto Parênese. Sou o professor Enio e estou aqui para dar continuidade às nossas devocionais. Nós estamos fazendo a devocional no Salmo de número 2 e hoje será o último verso, o verso de número 12. Diz assim o versículo de número 12 do Salmo 2: Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Bom, esse verso é um pouco longo e nós precisamos explorar o seu conteúdo, porque ele também está dentro de um contexto religioso, teológico, mas também político e linguagem mais ligada à monarquia. E por que a gente precisa fazer isso? Bom, vamos lá para a gente poder entender e ver a extensão do significado do texto. Bom, diz o texto que deve-se beijar o filho para que ele não se irrite. Bom, Deus escolheu o rei, Deus elegeu o rei para o povo. O rei é chamado nesse texto de filho, então Deus escolheu seu filho, que é para governar o povo, administrar o direito e a justiça ao povo. Tudo aquilo que vai direcionar para o povo está sobre o comando do rei. Então, o rei é o soberano perante o povo para administrar as questões. Se tem alguma demanda, alguma contravenção, vai chegar até o rei para que o rei, então, faça a devida resolução. Esse termo, beijar o filho, é quase que assim, beijar a mão do rei. Às vezes é literal, mas não é tão literal assim. É para gerar o significado de alguém que vai clamar, vai pedir clemência, vai implorar, ou seja, pelo perdão de alguma dívida, ou porque fez algum mal e pede perdão para que a vida seja poupada. Então, o filho ele está na posição de determinar até mesmo a vida de alguém que pratique o mal. E no caso aí, veja bem, há uma orientação bem direcionada. Beijar o filho para ele não se irritar e para que ele não faça as pessoas perecerem no caminho. Então é como se fosse assim, nós dependemos do rei, então vamos aqui chegar até ele. Porque dentro em pouco, né, em pouco tempo, em poucos dias, em poucos momentos, pode se inflamar a ira desse rei. E ele fala assim, ó, chega, já orientei demais, já concedi perdão demais. Mas termina o verso dizendo assim, olha, bem-aventurados ou abençoados todos aqueles que chegam até o rei e se refugiam. No contexto teológico, ou num contexto bem mais religioso, beijar o filho é a mesma coisa que dizer assim, eu creio que este rei é o escolhido de Deus para me proteger, para me salvaguardar, para garantir a minha sobrevivência, para garantir a minha existência. Então, em outras palavras, ou em outro contexto, se aproximar do filho, se aproximar do rei, é considerá-lo como salvador. Porque lá no final, ó, abençoado é aquele que se refugia no filho. E como o filho é o escolhido de Deus, obviamente, também está sendo protegido pelo pai. No contexto do verso, possivelmente o rei Davi, que é uma tradição do Salmo Davídico, ele está dizendo, olha, nações, prestem bem atenção, porque na hora em que a ira do rei se inflamar, então vai fazer perecer muitos caminhos e muitos reinados. Qual é a síntese ou qual a lição que a gente tira? Veja bem que eu coloquei aí algo bem extenso, mas para entender, porque já traduzindo para hoje. A demonstração de carinho, amor e cuidado pelos filhos é ainda a única arma para manter a paz em uma família.
e construir uma nação com respeito, harmonia e cidadania. No caso do filho, que está entre aspas, o prometido de Deus, há indicação de que ele será o refúgio de todos os que confiam em Deus. Bom, eu fiz essa síntese, embora não tão sintética assim, né, um pouquinho longa, mas eu quero dizer assim que o Salmo 128 fala a respeito de uma família abençoada. Mas lá no final do Salmo 28 diz assim que a nação é abençoada. Então, mais ou menos assim, tudo que acontece no seio de uma família acontece na nação. Então, se a relação de pai e filho se mantém tão boa, a ponto dos outros membros também terem essa visão, serem contaminados por esse cuidado, acaba também um lar contaminando outro lar, um bairro contaminando outros bairros, os bairros contaminando a cidade, as cidades contaminando outras cidades e todas as cidades contaminando o estado, outros estados, o país e assim por diante. Então a gente não pode perder essa relação de que a unidade família ela é muito importante para a gente entender a liderança de um país. E quando há paz nas famílias, há paz na cidade. Qual deve ser então a nossa oração? A oração, aqui eu vou ter que fazer muito porque vai estar corrigido lá na hora. A nossa oração tem que ser o quê? Que as nações cuidem das diversas configurações de famílias existentes. Hoje nós vivemos assim bastante polêmica em relação ao conceito de família, mas olha só, eu estou dizendo para cuidar das diversas configurações existentes hoje que levam o nome de família. E por que a gente tem que cuidar disso? Porque senão não vai haver paz em maiores instâncias, não vai haver paz no país, nas cidades, no estado, etc. Então, se a gente cuidar das famílias, a gente consegue ter uma sociedade mais pacífica. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que ampliar a compreensão sobre as novas configurações de formação celular da sociedade. Isto é, a família. Então, a gente não vai perder jamais essa questão de investir em famílias, de orientar famílias, né? Principalmente no contexto de hoje, que falamos assim de filhos que são mandados para longe dos pais para estudar ou para qualquer outra situação, pais que às vezes têm que, entre aspas, se separar porque o emprego de um é muito longe e aí só vem uma vez por mês. São novas configurações. E outros mais ainda que às vezes está numa situação de família, mas não é propriamente vinculadas com parâmetros de casamento, mas são famílias. Então, se existe uma relação de harmonia, respeito, então a gente está conseguindo o reinado de Deus sobre essas famílias. E nesse sentido, o que acontece? Expande para a sociedade. Outra orientação dada para a igreja é indicar o sentido da Shalom aos membros de uma família, os quais, por sua vez, vão refletir nas demais famílias da sociedade. Em alguns versos anteriores de nossas devocionais, vocês perceberam que eu falo muito da Shalom. Às vezes é até difícil traduzir esse termo para hoje, né, do hebraico Shalom, que todo mundo pensa que é paz, paz, paz. No contexto do Antigo Testamento, foi traduzido como paz por causa de vários contextos, inclusive guerra. No Novo Testamento, Jesus volta com essa temática de novo e pede, né, a paz sobre Israel. E também por causa do Império Romano e outras perseguições que estava tendo dentro da própria sociedade de Israel, os fariseus, os essênios, os zelotas. Mas para o mundo contemporâneo, a própria palavra Shalom, ela trouxe outras conotações.
né? Por exemplo, se falta segurança numa sociedade, né, todo mundo fazendo uma terra sem lei, então descaracterizou o sentido da paz para as pessoas. Se falta alimentos, comida, também vai caracterizar a ausência de shalom. Se falta educação, se falta saneamento, se falta, em outras palavras, a ausência dos bens sociais acabam prejudicando a shalom. E tem muitos que dizem assim, mas só Jesus Cristo para salvar. Continua sendo só Jesus Cristo mesmo. Só que a gente tem que entender que a shalom, ela ganha esse qualificativo de paz no seio familiar, porque é a estratégia de como vai funcionar a sociedade, de como a paz nas famílias vai invadir as demais famílias e a sociedade como um todo. Então, se alguém falasse assim, eu preciso de paz, a Shalom está aí, né? Então, Jesus Cristo é a Shalom para trazer paz às famílias, que por sua vez traz paz aos corações humanos, à sociedade como um todo. Bom, pessoal, quero agradecer por todos vocês aí que seguiram essas 12 devocionais ao longo do nosso curso, que você faça bom uso delas. Você pode ampliar outros conceitos. Lá no final dos materiais adicionais vai ficar disponibilizado esses PowerPoint para vocês podem usar na igreja. Até sugiro que vocês troquem aí o logotipo do Instituto, pode colocar o da igreja, pode colocar sem qualquer problema, mas você pode direcionar isso lá para sua comunidade local, fazendo aplicações melhores e por aí. Não se esqueçam de enfatizar o período de oração. É muito importante isso, porque nós estamos falando de uma maneira geral, mas a devocional ela tem muito a ver com a vida também do indivíduo, né? Quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus as nossas inquietações, e que está vinculada com a própria Lectio Divina, ou seja, a lição dada pela palavra de Deus. Quero agradecer e quero dizer para todos vocês muito obrigado.